Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Que bom a gente se encontrar mais uma vez agora numa videoaula. Eu sou o pastor Brandão, um dos pastores da Crescendo em Cristo. Se porventura alguém não me conhecer ainda. É uma responsabilidade grande, né? Nós estamos aí num momento diferente, adverso, mas diferente. Nós temos o compromisso de continuar a nossa escola de crescimento. Nosso estudo da Bíblia, domingo pela manhã. Infelizmente, a gente não tem como dividir as classes, mas nós vamos estudar a Bíblia. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Você vai aprender como estudar a Bíblia em casa sozinho. A gente sabe que tem várias formas, mas existem alguns mecanismos, alguns métodos para você melhorar a forma pela qual você estuda a Bíblia. Tudo bem? Então, estou fazendo uma videoaula, eu vou compartilhar daqui a pouquinho a tela do meu computador com vocês. Vocês, por favor, já peguem aí o papel e a caneta. Pega a Bíblia e se prepara. Tem muita coisa boa. Antes da gente começar, eu quero orar com você. Pedir a Deus para que Deus nos abençoe e que Deus continue nos ajudando a suportar esses dias de adversidade, dias bem diferentes. E eu sei que tudo isso vai passar. A gente pede a Deus que seja o quanto antes, mas vai passar. Então, por favor, feche teus olhos e ora comigo. Ó Senhor, nós glorificamos o seu nome nessa manhã, damos graças a Ti por esse privilégio tão grande de estudar a palavra do Senhor, de compartilhar com os amigos, com os irmãos, aquilo que é santo, aquilo que é perfeito, que é a palavra do Senhor. Então nós queremos te pedir que o Senhor possa ungir as nossas mentes, nos encorajar, porque mesmo distante nós queremos desfrutar ao máximo da presença do Teu Espírito, da instrução do Teu Espírito Santo. Pai, nós ainda estamos vivendo dias diferentes, dias de adversidade, mas eu tenho certeza que isso vai passar. Nós te pedimos que quanto antes isso passe. Por isso, meu Deus, nós oramos, cura essa nação, liberta este mundo desse mal, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que já tem sido feito e por tudo que o Senhor ainda tem por fazer. Abençoe esse irmão meu que está do lado de lá, para que ele, ao estudar a Bíblia, possa desfrutar ao máximo daquilo que o Senhor tem para mim e para ele nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Está preparado? É a minha primeira vez, tá? Então, possivelmente eu vou ter algumas dificuldades aqui para poder manejar bem as coisas, mas com todas as dificuldades nós vamos conseguir aproveitar o máximo possível. Então, se você está com a Bíblia aí, pegue também papel, pegue caneta, porque eu vou começar compartilhando a tela do computador e você vai poder acompanhar comigo aquilo que nós preparamos. Quando eu falo nós preparamos, porque o Leonan e a Laís são os responsáveis por estar fazendo toda essa parte de organização de mídia aí, de filmagem. O Leonan preparou tudo bem direitinho. A Adriana está fazendo uma assistência tremenda aqui. Se calhar de vocês ouvirem algum barulho diferente, não se preocupe. São as crianças, ou o Pedro, ou a Isabela. A Isabela entrou aqui agora enquanto nós estávamos orando. É assim mesmo, tá? Estou em casa durante bastante tempo, como as crianças de vocês também, mas vai ser benção. Olha comigo, pega o papel, pega a caneta, para você poder anotar aquilo que nós vamos ir compartilhando. Eu sei que muita gente tem dificuldade para, ao pegar um texto bíblico e ler esse texto, fazer um estudo. Eu sei que não é fácil assim, né? Não adianta falar que pega ele, lê qualquer coisa, que você rapidamente vai conseguir estudar a Bíblia. A gente sabe que não é tão simples assim. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver 3 passos básicos para aquilo que serve como observação para o estudo bíblico. Hoje, nós vamos estudar apenas o primeiro passo, que é a observação. São 3 passos básicos. Hoje, nós vamos pegar a parte de observação. Como é que, ao você ler um texto, você, ao observá-lo, como que você começa a separar as coisas que são mais importantes. Eu vou sugerir um texto, que é o texto que está em Marcos, no capítulo 4. Nós vamos separar esse texto e vamos, a partir dele, ver como é que se faz para poder dividir o texto. Ao dividir, você vai ter maior facilidade para ver o que o texto está falando.
e não aquilo que você gostaria de aprender ou aquilo que você necessita aprender. Depois nós vamos ver a parte da interpretação e, por último, a parte da aplicação. E na aplicação você vai poder ver o que aquilo diz para você, o que aquilo significou para você. Então anote o primeiro passo. Está aí, ó, 3 passos básicos. O primeiro é a observação. Eu vou ir lendo com calma. Nós temos aí aproximadamente entre 20 e 30 minutos para a gente poder estudar esse material da melhor forma possível. Então, eu vou lendo com calma para que você possa aprender. Nesse passo, você pergunta e responde a questão: o que? Ou o que eu estou vendo? Você vai às Escrituras e pergunta quais são os fatos, assumindo o papel de um detetive bíblico procurando por alguma pista. Acabou de ler o texto. Então, você pegou um texto qualquer da Bíblia. E como é que eu faço, pastor? Para dentro de casa sozinho, eu consegui estudar esse texto. Observação. Você tem que perguntar o que eu estou vendo. E a sugestão é que você faça isso como um detetive. Não apenas lendo o texto rapidamente, mas olhando, observando os cantinhos. Porque senão, irmãos, a gente acaba estudando a Bíblia de uma forma muito superficial. É uma tendência da nossa geração. Pegar um texto, se melhor, se possível, for o menor texto possível, estudar aquele texto bem rápido e você já ir, de alguma forma, aplicando aquilo. E não é essa a intenção bíblica, não é essa. Então, veja comigo aí, com relação à definição, como é que se faz uma boa observação. Exame completo e cuidadoso. Depois, dar uma atenção completa ao que você está vendo. Terceiro, estar mentalmente alerta e concentrado naquilo que você está vendo. Eu estou fazendo o vídeo aqui e tem alguma coisa acontecendo à minha volta. Se tiver outras coisas acontecendo, com certeza eu vou perder a concentração e isso vai me atrapalhar. E na Bíblia também é assim. Nem sempre você vai conseguir ficar no lugar isolado, mas você tem que tentar ter o máximo de atenção possível, ficar com a mente o mais alerta possível para aquilo que você está lendo. E, por último, é a arte de ver as coisas como elas são, como ela é. Você não precisa ficar procurando muitas coisas, porque o texto está na sua frente. Depois você pode permitir a sua mente ir para outros lugares, observar alguma outra coisa, pegar um outro ensinamento, mas você tem que ler aquilo ali como está escrito. Ok? Faça isso. Pegue um texto, examine completamente, com cuidado, coloque atenção e fique alerta. Você vai ver que isso já vai gerar uma certa diferença no seu estudo bíblico. Vou dar um clique aqui para você poder me acompanhar no outro passo da observação. Qual é o propósito de você observar o texto? Por que você tem que observar o texto com tanta calma assim? Preste atenção. Fazer com que o estudante fique permeado, ou seja, encharcado, cheio. A gente tem muita coisa na cabeça, muita coisa mesmo. Você já acorda pensando como é que vai ser o seu dia, você já vai para o seu trabalho, você passa o dia todo fazendo um monte de coisa. E como é que você vai parar para poder estudar um texto e você fazer aquilo com o propósito certo? Se você não entender que a arte de observar serve para você, estudante, e se encharcando, se enchendo daquele texto, porque à medida que você vai se enchendo daquilo, as demais coisas vão ficando em segundo plano. Não tem propósito. Se você não tem a ideia de que você precisa beber daquela água, você perde o propósito. Depois do propósito, vem as exigências. Será que a qualquer momento, qualquer um pode pegar um texto bíblico, ficar lendo, isso já vai fazer dele um bom estudante bíblico? Eu não creio que seja assim. Para além de você ter que se encharcar do texto, se encher do texto, você tem que querer aprender. Eu sei que é difícil a gente falar isso, porque, tecnicamente, todo cristão e todo irmão tem vontade de aprender a Bíblia. Mas a gente sabe, você sabe que isso não é uma verdade absoluta. Tem gente que não gosta tanto assim de ler, não tem tanto apreço assim pela palavra de Deus. Então, dentre as exigências principais,
você tem que querer aprender. Você tem que querer estudar de verdade. Depois vem a persistência, paciência, precisão e um registro diligente. Nenhum desses outros 4 pontos tem valor se o seu coração não se inclinar para estudar a Bíblia. Tem que chamar sua atenção para isso. Depois, sim, seja persistente. Algumas coisas não são de rápida solução, não são de uma compreensão tão fácil assim. Você vai ter que persistir um pouco mais. Você vai ter que ter paciência para ler aquele texto bem mais de uma vez. Precisão, não sair escrevendo qualquer coisa. Não sair acreditando em qualquer coisa. Porque como quase todos os textos da Bíblia que a gente estuda, já houveram algumas pregações prévias, alguém já ensinou. Então, a nossa tendência é você escrever aquilo que os outros já falou. Não, você tem que ser preciso. Preciso naquilo que você está lendo. E, por último, fazer os seus próprios registros de forma diligente. Você precisa anotar com precisão, porque é você quem está estudando, não é o Brandão. Não é o pastor Caio Fábio, não é o pastor Giovanni, não é o pastor Silas Malafaia. É você. Você tem que fazer as suas próprias anotações com cuidado. Como é que começa a fazer esse tipo de observação? Como é que começa? Assim mesmo. Lendo. O pastor que me deu aula sobre essa matéria lá no seminário, que é o pastor André Chung, ele dizia o seguinte, que para você ficar encharcado de um texto, você precisa lê-lo pelo menos 25 vezes. É claro e evidente que a gente não tem essa paciência todas as vezes. Mas não dá para você ler um texto que você quer estudar uma vez apenas. Não dá para você ler um texto que você quer estudar para ensinar 2 vezes apenas. Meu irmão, a não ser que você seja um gênio. Eu não sou. É quase impossível você ler um texto 2 vezes e captar todas as informações que tem ali. Então, como é que você começa a fazer uma boa observação? Lendo de novo. Ô, pastor, se eu ler 5 vezes, tá bom? Se você puder ler 6, 7 vezes, vai melhorar a sua fixação. Depois, ler como um artista. Presta atenção. Alguns textos são bem conhecidos. Por exemplo, se você pegar o texto lá do Bartimeu e você tentar ler aquele texto como um artista, você vai ter facilidade para visualizar aquilo. Aquilo já passou na televisão, alguns filmes já foram feitos sobre aquela cena, mas isso realmente vai te ajudar. Você lê o texto e tentar fazer um cenário, criar um cenário. Ah, pastor, será que eu não vou estar correndo o risco de criar uma heresia na minha cabeça? Não, inicialmente não se preocupa com essa heresia ainda. Tente criar um cenário. Tente colocar, por exemplo, um Bartimeu sentado numa rua, próximo daquilo que você imagina que seja. Possivelmente uma rua não asfaltada. Possivelmente não, com certeza uma rua não asfaltada. Tente colocar uma multidão de pessoas lá. Tente ver o Bartimeu gritando. Isso vai te ajudar. Depois, ler como um dramaturgo. Você tem que começar a tentar ver as expressões que possivelmente o Bartimeu teve. Quantas pessoas estavam ali? Quando as pessoas pediram para Bartimeu parar de gritar, o que vem à sua mente? Você precisa colocar vida nesse cenário. E, por último, você tem que tentar sentir isso, que é ler como um músico. Sabe? Será que tinha alguma dor por trás daquilo? Veja, meu irmão, você não tem que acrescentar no texto nada que o texto não diga. Você está lendo o texto. Você sabe que o Bartimeu é um cego. E você conhece alguns cegos e conhece os mendigos da vida. Então, não fica tão longe da nossa realidade você tentar sentir aquilo que possivelmente aconteceu naquele cenário. São formas pelas quais a gente começa a desvendar o texto, apenas nesse primeiro passo, que é o passo da observação. Está dando para entender até aqui? Para mim está sendo um desafio, para vocês também, mas nós vamos conseguir. Faça aí, siga esses passos. Esse material depois vai ser postado em vários grupos da igreja aí. Você vai ter acesso a isso. E é um instrumento, é uma ferramenta para você estudar a Bíblia dentro de casa. Olha comigo o próximo passo. Pega aí o texto. Por favor, pegue a sua Bíblia. Abra lá em Marcos,
capítulo 4, versículos aí do 35 até o 41. E nós vamos olhar com calma esse texto, porque ele vai nos ajudar a seguir esse passo da observação. Eu vou ler o texto. Depois que eu ler o texto, nós vamos caminhar por cada passo dessas perguntas básicas que estão aí. E você vai ver que fica muito legal você começar a entender o que verdadeiramente o texto está dizendo. Leia comigo. Mateus capítulo 4, versículo 35 diz assim: naquele dia, Marcos capítulo 4, versículo 35 diz: naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. Outros barcos os acompanharam também. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas começaram a arrebentar com tanta força em cima do barco que eles estavam pensando que tudo ia naufragar, porque o barco estava se enchendo de água. Versículo 38. Jesus estava dormindo lá na parte de trás do barco, com a cabeça reclinada em uma almofada. Então, os discípulos correram e foram acordá-lo, dizendo: mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duramente com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou, tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que vocês são tão medrosos assim? Será que vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas do mar? Interessante, né? Um texto que a gente conhece bem. Você já ouviu pregações, já viu estudos sobre ele. Mas nós vamos seguir esses passos que estão aí para a gente ver o que o texto fala. Como é que eu consigo observar antes de interpretar e antes de aplicar? O que o texto está falando? Nossa primeira pergunta básica é: quem? Quem está envolvido na cena? Quais são as pessoas, quais são as personagens envolvidas aqui, diretamente? Jesus e os discípulos, não há dúvida disso. Tem outras pessoas? Tem. Mas, diretamente, Jesus e os discípulos. Depois, o que está acontecendo com Jesus e com os discípulos? Você pode escrever mais coisas aí, tá? Se tiver papel e caneta, vai escrevendo. O que está acontecendo? Está acontecendo que acabou se levantando uma tempestade num alto mar, que ali é um lago, né? A gente chama de mar, mas você sabe que é um lago. O que está acontecendo? Está acontecendo que eles tinham que passar de um lado para o outro. Pensa aí em um lago que você conheça ou numa praia. E no meio começa a acontecer uma grande tempestade. Depois a gente volta no que está acontecendo mais aí. Agora, olha aí. Onde é que está acontecendo isso? Se você ler o texto, eu não sei se você vai conseguir entender o que eu escrevi aí. Mas onde está acontecendo isso? Está acontecendo no Mar da Galileia, chamado de mar, mas nós sabemos que é o Lago da Galileia. No texto está dizendo que é no Mar da Galileia? Não sei. Você vai ler esse texto de novo, você vai ver. Quando é que aconteceu? Qual foi o horário? Um dia à tarde, à tardezinha, ao anoitecer. 5 horas, 6 horas, nós não temos o horário exato, mas o texto diz que foi à tarde. Por que isso está acontecendo? Isso aqui já é um prelúdio para aquilo que nós vamos usar futuramente como interpretação e aplicação. Ao meu entender, isso acontece, acima de outras coisas, para poder revelar, para poder mostrar o poder de Deus, o poder de Cristo. Como isso aconteceu? Jesus repreendeu a tempestade, dando ordem ao vento e ao mar. Surpreendente. E agora, o que eu devo fazer com isso? Eu devo confiar no poder de Deus.
Muito rápido e muito simples. Eu fiz várias anotações aqui. Várias anotações. Deixa eu quebrar um pouquinho do protocolo aqui, mas não vai atrapalhar, não. Olha aqui. Como é que eu anotei todo o texto. Olha. Tudo bem anotado, tudo bem dividido. Tá vendo aí? Você consegue ver todas essas anotações. Tudo bem anotado. Não sei se para você está dando com clareza aí. Mas eu fui anotando. Eu peguei aqui o versículo 35 e eu grifei de tardezinha, para que eu pudesse saber o horário, quando é que aquilo aconteceu. Grifei também todas as palavras Jesus, todas as palavras discípulos, para eu poder ter certeza quem eram as personagens envolvidas nesse texto. Fiz questão de sinalizar todas as vezes que aparecia a palavra barco. Toda vez que aparece barco aqui, eu grifei. E aí tem 3, 4 vezes aqui aparecendo a palavra barco. Isso me dá a exatidão do que está acontecendo, onde está acontecendo, de que forma aquilo está acontecendo. Marquei também a palavra lago. E aqui em algumas versões aparece mar, outras versões aparece lago. Marquei a palavra mestre. Marquei a palavra Senhor. São elementos indispensáveis na observação. Se eu não souber quem está envolvido, se eu não souber o que está acontecendo, que horas, se eu não souber por que aquilo está acontecendo, como que aquilo aconteceu. Então, vocês viram que eu falei sobre o caso de Bartimeu. Aqui é um cenário completamente diferente. Se eu não souber esses elementos, fica muito difícil para eu poder estudar a Bíblia sozinho. Por último, e agora uma pergunta, como é que eu aplico isso para a minha vida? Se você ler o texto, você vai ver que duas coisas são tomadas de forma muito significativa. Medo e fé. Medo e fé. Eu passei a tela aqui, porque nessa outra tela aqui nós vamos entender que comparações neste texto não vão ficar fora de uma estrutura para uma observação eficaz. Marquei tudo, fui marcando tudo que eu podia marcar, achei os personagens, achei o horário, achei o lugar, achei o que estava acontecendo. Agora eu quero tentar ver quais são os pontos principais. O que está acontecendo na vida dos discípulos, principalmente, para que Jesus tenha que agir da forma como ele agiu. Então, você está lendo aí comigo que, descobrindo a estrutura, vão mostrar as impressões e as comparações. Nas impressões eu vou anotando tudo. E nas comparações eu vou vendo aquilo que salta aos meus olhos e que fazem contrapontos. É muito interessante os contrapontos. Peguei um outro texto, que é o de Lucas, capítulo 11, do versículo 5 ao 8. Você pode ler na sua casa, um texto maravilhoso. Fala sobre a insistência de um homem em pedir ajuda a um outro. E você vai poder ver ali as comparações. O ensino da persistência. Aquele homem não era apenas insistente, ele era impertinente também. E você vai ver que na comparação, o texto vai te dizer que o amigo de Deus, aquele que é filho de Deus, não precisa importunar Deus, mas tem que aprender a pedir. No texto de Marcos capítulo 4, os discípulos já eram homens que tinham que ter um certo nível de fé. E na comparação, você vai ver Jesus chamando aqueles homens que deviam ter fé de medrosos. Muito interessante. Homens que deveriam ter fé, agora são chamados de medrosos. Só observando o texto que você vai ver isso. No final, eu vou voltar, você vai ver que eu escrevi e agora eu devo confiar no poder de Deus. Você pode colocar uma outra coisa. Nós vamos ver isso na semana que vem, que é na fase da interpretação e da aplicação. E agora, depois de eu constatar que os discípulos têm medo e que Jesus é o Senhor da fé, o que isso significa para mim? Semana que vem, nós vamos poder olhar com mais calma a interpretação e a aplicação. Mas por hoje eu acho que é o suficiente a gente entender que esses passos para uma boa observação bíblica são indispensáveis. Pegue outro texto e siga exatamente esses passos. Quem, o que, onde, quando isso está acontecendo, por quê? Como é que isso aconteceu? E por último, e agora?
videozinho menor, né, do que a nossa escola bíblica dominical. Na semana que vem nós vamos ter um tempo maior, porque nós vamos precisar ver a questão da interpretação, que é a parte da hermenêutica bíblica, é onde nós temos muita dificuldade, mas não dá para fazer uma boa hermenêutica sem você fazer uma observação eficaz antes. E na semana que vem nós vamos fazer também a aplicação melhor desse texto e de um outro texto que eu vou sugerir para você. Irmãos, olha só, alguns de vocês têm o meu WhatsApp, né? Nem todo mundo tem. Alguns têm, outros não. Eu vou passar para você o WhatsApp aqui, só para você poder me mandar o contato. Escute bem, por favor. Só para você poder me mandar o contato, o seu contato. Você vai colocar lá, Brandão, e o seu número. Só botando Brandão, eu já vou saber que é o seu número. E nós vamos criar essa semana e na semana que vem um grupo da Escola de Crescimento, né? Videoaulas, eu vou colocar lá assim, para que você possa fazer perguntas, para que você possa fazer observações, questionamentos. Esse grupo vai funcionar por 15 dias ou pelo tempo que for necessário. A gente está filmando à distância. Depois que eu criar o grupo, eu vou pedir para que você só use o meu WhatsApp para a gente conversar coisas pessoais. Nossa, não adianta você ficar mandando um monte de pergunta lá para o meu WhatsApp, né, no número que eu vou te ceder aqui agora, que eu não vou ter tempo e nem sou uma pessoa tão ativa assim no WhatsApp. Aqueles que me conhecem um pouco mais sabem que eu não sou uma pessoa tão ativa assim no WhatsApp. Então eu vou criar um grupo. Adriana vai me ajudar, Leonardo vai me ajudar, Laís vai me ajudar. E nós vamos tentar responder o máximo de perguntas, vou tentar enviar o máximo de material para que a gente possa aprender como observar um texto bíblico, como interpretar de forma coerente, correta o texto bíblico e como aplicar. Vocês vão ver que na semana que vem, a interpretação e a aplicação são os maiores problemas que a gente vive hoje. Observar não é tão difícil. Fazendo aquelas perguntas e algumas coisas mais, você consegue observar bem o texto. Agora, interpretar e aplicar é complicado. Então, por favor, você que tem interesse, anote. Anote meu WhatsApp aí, DDD 21. Talvez você esteja recebendo essa videoaula lá de Mendes, ou de Bicas, ou do Acre. Aí. Um abraço para todo mundo, irmãos. Deus abençoe vocês. Meu número é DDD 21 986 66 10 17. Ó, 86 66 10 17. Quem tiver a fim de estudar mais a Bíblia, questionar mais, perguntar mais, entra lá, me manda um oi daqui a pouco, me manda um boa noite, e eu vou criar um grupo e a gente vai poder discutir essa semana toda esses pontos da observação. No mais, que Deus nos abençoe, que você fique firme, né? Nossa escola de crescimento, para quem não participa, é sempre uma bênção, sempre uma bênção. Nós estamos estudando por agora o livro de Romanos, não, terminamos o livro de Romanos. Nós estamos em Efésios, Filipenses e Filemão. Tem sido muito bom. Os novos convertidos, não desanimem mesmo. Vocês precisam ficar firmes na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma classe especial só para adolescentes. Estamos criando uma classe agora só para os jovens. E você que não tem participado, participe, meu irmão. Participe. Faça uma forcinha, arrume a sua agenda, mas participe. Vamos orar para a gente terminar? Vamos agradecer ao nosso Deus e na semana que vem a gente se encontra de novo. Muito obrigado, Pai, pela palavra do Senhor, que nós queremos aprendê-la a observar de forma correta, lendo quantas vezes forem necessário o texto da palavra do Senhor, fazendo as perguntas para que a gente possa aprender. Às vezes está longe da nossa cultura, não é a nossa língua, não é a nossa realidade, nós precisamos aprender quem está envolvido, como é que aquilo aconteceu, o que aquilo significa para a nossa vida. Pai, é indispensável o poder do Teu Espírito Santo sobre nós. É impossível fazer uma boa observação bíblica sem a atuação do Teu Espírito Santo sobre nós, do nosso lado. Ó Senhor, encoraja o povo do Senhor. Fortalece o povo do Senhor. Ó Espírito Santo, ajuda nas nossas fraquezas, para que a gente possa ter maior amor, carinho pela palavra do Senhor e estudá-la da melhor forma possível. Escola de crescimento, tenho certeza, está no teu coração, meu Pai. Seja assim, desde agora, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Bem improvisado, mas deu certo. Amém? Fique na paz.
Um grande abraço, ainda de distante, e semana que vem a gente continua.